Olá, tudo bem, meus caros? Bom, eu sou o professor Cristiano Melo, no canal Humanitas. Para quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscrevam e ativem as notificações para que vocês possam receber os conteúdos aqui propostos. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, pertinente e que atrai a curiosidade de todos, principalmente os alunos de graduação na área de humanas. Desejo falar um pouco sobre como o aluno da educação à distância, de graduação, pode aprimorar e pode aprender com maior eficácia e ter êxito na sua graduação. Bom, antes de mais nada, é interessante dizermos que os cursos à distância, eles ampliaram e praticamente todas as universidades, sejam públicas e privadas, hoje nós temos cursos EAD. A modalidade EAD é muito antiga, mesmo porque na década de 80 nós já tivemos o telecurso primeiro, segundo grau da Rede Globo, né? Que nós tínhamos as fitas de videocassete e nós assistíamos os conteúdos propostos, as aulas. Antes, um pouco, nós tivemos também cursos à distância por telecorrespondência, por correspondência. Tivemos também curso à distância na modalidade radiofônica, em que nós assistíamos uma rádio, né, uma estação de rádio, também aprendíamos de forma remota. Bom, é interessante pensarmos que as aulas dos cursos à distância, elas são videoaulas, são gravadas por professores capacitados, mestres e doutores. E eles estão ali para transmitir o conteúdo da melhor forma. Precisamos saber também que existe por trás de uma aula um planejamento, um plano de aula e um roteiro. Mas o aluno da educação à distância, ele estuda por conta própria, ele tem autonomia e, ao mesmo tempo, ele precisa planejar o seu horário, ou seja, ele precisa dedicar de 4 a 5 horas por dia para que ele possa ter maior êxito em relação às leituras que ele faz, em relação às referências também que ele pode encontrar adicionais em relação à própria disciplina. É interessante tentarmos verificar quais são as próprias referências que são trabalhadas pelos autores, verificarmos lá no fim do livro e, ao mesmo tempo, nos debruçarmos sobre esses novos autores que aparecem para todos os graduandos. É interessante pensarmos que nos cursos à distância nós precisamos também a questão do fórum, ou seja, você precisa participar ativamente do fórum, interrogando alguns conteúdos, participando de forma mais, tendo mais iniciativa na disciplina, questionando alguns professores, questionando o próprio conteúdo, e, de todo modo, acompanhando as publicações que são, de certa forma, publicadas por muitos professores semanalmente. Então, você acompanha o ritmo dessas publicações, estabeleça alguns comentários, passe a interrogar o próprio conhecimento que é estabelecido. O conhecimento não pode ficar ali armazenado a 7 chaves. Você, aluno de graduação, precisa passar a interrogar o próprio conhecimento. Outra situação interessante é que você passe a anotar muitas dos anotações, dos conteúdos propostos pelos professores, das teorias, dos verbetes, dos conceitos que estão sendo estabelecidos nas disciplinas. Passe a tentar estabelecer resumo do que você já leu, do que você armazenou na sua memória. Ao mesmo tempo que você assiste às aulas, você precisa ler o livro didático. O livro didático, geralmente, de algumas disciplinas, é composto por em torno de 200 a 250 páginas, ou seja, você já tem que iniciar a leitura logo quando você já se matricula na disciplina. Geralmente, a grade curricular dos cursos de licenciatura é composto por 4, 5 disciplinas no máximo. Mesmo que se passe de 5 disciplinas, muitos alunos terão dificuldade no acompanhamento das leituras, porque sabemos que o estudante de graduação à distância, ele já passou dos 30 anos, ele está na casa dos 30 aos 40. Então, geralmente, ele já trabalha fora, ele tem família, ele tem compromissos particulares, ele tem filhos, ele tem, às vezes, até mesmo limpar a própria casa. Então, quer dizer, isso, de certa forma, compromete muito o tempo desse mesmo estudante. Então, para que o aluno possa ter maior eficácia na disciplina, ele precisa iniciar a leitura do livro logo quando ele já está matriculado. E, ao mesmo tempo, fazer os exercícios da disciplina.
Geralmente, as disciplinas são compostas por avaliações. Então, são formadas por workshop, nós temos avaliação objetiva, nós temos avaliação discursiva e também nós temos ali algumas avaliações que são no formato de seminários, em que você também estabelece um texto, traz uma leitura sobre o assunto que você está discutindo. Cada avaliação dessa, como eu acabei de mencionar, o workshop, a prova objetiva, a prova discursiva, elas são também pontuadas e equilibradas para que você alcance uma nota. E algumas disciplinas também possuem o sistema de avaliação por exercícios de fixação, ou seja, são exercícios amistosos, também para que você possa integrar melhor com a própria disciplina. Mas, geralmente, os exercícios de fixação não valem nota suficiente para que você possa compor a sua nota. E o aluno de graduação à distância, além disso, ele precisa assistir às videoaulas e prestar atenção no conteúdo que está sendo trabalhado. É interessante fazer anotações para que você possa compor a mesma prova discursiva, sabendo que a prova discursiva estabelece um ponto em relação ao conteúdo que está sendo trabalhado e, geralmente, parte para uma prática de campo, ou seja, para que você possa atingir uma finalidade também com o mercado de trabalho, uma proposta em relação à profissão que você está ali cursando e se capacitando. Por exemplo, se você faz um curso de história, por exemplo, geralmente as provas discursivas são provas voltadas à aplicação em museus, instituições culturais, instituições museológicas, como eu acabei de afirmar, colégios, universidades. Então, são questões que voltam o conhecimento do próprio estudante para que ele faça uma aplicação diária em relação a esse mesmo conteúdo. E, além disso, nas licenciaturas, nós temos também o estágio obrigatório, vai fazer com que o estudante ele fortaleça o vínculo dele com o mercado e, ao mesmo tempo, com a prática profissional, ou seja, ele vai precisar elaborar um plano de aula, ele vai precisar entrar em contato com uma instituição privada ou pública, entrar em contato também com o próprio professor da disciplina de história, ou de letras, ou de geografia, ou de filosofia, e assistir algumas aulas e fazer com que aqueles planos de aulas possam também serem aplicados na própria disciplina. Geralmente, o estágio vinculado à própria graduação, nós temos aí, digamos, o estágio que é voltado a que você possa praticar nos anos finais do ensino fundamental. Então, geralmente, é de sexto ao nono ano. Então, você vai aplicar uma aula em cada série dessas, no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono ano. Então, você precisa preparar os planos de aula, precisa articular com a Base Nacional Comum Curricular, você precisa também fazer com que as referências que você utilizou no seu plano de aula, você articule elas na questão do conteúdo, dos objetivos específicos, do objetivo geral, você faça uma concatenação dos objetivos em relação à metodologia de aplicação desse conteúdo, quais são os recursos metodológicos que você vai utilizar, se é quadro negro, se é, digamos, um data show, se é o próprio aparelho de DVD junto com uma televisão. Então, você precisa, no próprio recurso metodológico, dizer quais são esses recursos. Então, como eu disse a vocês, nós temos o que? O aluno que precisa assistir às videoaulas, o aluno que precisa participar do fórum com efetividade. O fale com o tutor dos cursos de educação à distância faz com que você também questione algumas coisas no sentido da burocracia, no sentido da parte administrativa do curso, no sentido, digamos, de como é feito a matrícula de algumas disciplinas, no próprio fale com o tutor. E você terá também, digamos, que fazer as avaliações. Como eu disse a vocês, são avaliações, por exemplo, exercícios de fixação, o workshop, você tem avaliação objetiva, avaliação discursiva e, geralmente, cada disciplina promove também um seminário ao vivo com um professor de cada matéria. Então, uma vez ao mês, você participa desse seminário e interage com esse professor de forma síncrona. Eu aqui quero diferenciar também o que é síncrono, o que é assíncrono. Síncrono vem de crono, de tempo. Então, está ao vivo, sincrônico. Assíncrono é fora do seu tempo e se anega o tempo. Então, são aulas gravadas. Observar as diferenças?
síncrono e assíncrono. No EAD, existem as duas modalidades. As aulas estão gravadas, então são assíncronas, são videoaulas produzidas pelos professores capacitados, e nós temos também as aulas síncronas, que são as web aulas, os seminários, que são produzidos pelos professores, e geralmente os professores estabelecem digamos, uma interlocução com os alunos ao vivo. É interessante dizermos também que muitas instituições privadas e públicas utilizam o Moodle, tá? E o Blackboard. O Blackboard também é uma ferramenta estratégica digital para que você possa também fazer com que a sua aula possa se tornar mais prazerosa. Ou seja, você participa de forma efetiva, ele tem digamos, uma face muito interessante, ele interage também com a relação do tamanho da fonte, das letras, das funções, e é muito intuitivo para que você possa utilizar o Blackboard. Já o Moodle, eu confesso a vocês que eu senti mais dificuldade de utilizar o Moodle, apesar que o Blackboard se apropria do Moodle. Mas eu estou falando daquele Moodle lá, bem esquelético, bem lá do início que foi criado, né? Então, eu observei que o Moodle era um pouco mais difícil. Ele funciona com um armazenamento de aulas também, assim como o Blackboard também funciona com um armazenamento de aulas. Mas as duas plataformas são muito intuitivas. Então, não existe uma dificuldade para que o aluno possa, digamos, aproveitar de uma forma mais eficaz dessas duas ferramentas digitais. De certa forma, a própria modalidade EAD ela exige um aluno capacitado, ou seja, um aluno alfabetizado digitalmente. Então, você precisa saber enviar um e-mail, você precisa saber quais são as funções do computador, por exemplo, dar um print numa tela que você está assistindo. Você precisa também, digamos, ter uma habilidade com o teclado do computador, as funções do Windows ou Linux. Então, você tem que ter essa familiaridade para que você possa aproveitar todos esses recursos que o Blackboard, tanto o Moodle, utilizam da melhor forma. Agora, voltando a dizer a vocês, ser aluno EAD é um aluno comprometido com o ensino e com a aprendizagem. É um aluno que tem iniciativa, esforço, capacidade analítica, capacidade de critérios, de formulação de juízo acerca do tema que está sendo estudado, das disciplinas que ele está cursando. Ele não precisa ser um aluno passivo, aceitar tudo. Ele tem que ser um aluno crítico, que ele questione as leituras, que ele verifique como os professores estão trabalhando os conteúdos da disciplina, como os conteúdos estão sendo disponibilizados pelo próprio portal e como as avaliações também cobram, digamos, conteúdos que são também trabalhados nos livros didáticos, assim como nas videoaulas dos professores. De todo modo, o EAD fortalece para que o aluno possa, digamos, estudar de forma remota e no seu próprio tempo, né? E isso traz alguns benefícios, como você pode articular com o seu tempo, talvez até nos finais de semana, quando você tem maior tempo, ou durante o período noturno, você se sente muito à vontade. Mas lembrando bem, você precisa cumprir os prazos. Os prazos estão lá para serem cumpridos. E falando um pouco do alicerce que algumas instituições privadas hoje estabelecem, muitas instituições privadas já possuem revistas acadêmicas, já possuem um corpo de professores também formado por pesquisadores, professores doutores que participam de congressos nacionais e internacionais. Ou seja, o EAD veio para ficar. Então, de certa forma, é uma modalidade que você precisa encarar de forma natural e, ao mesmo tempo, ter essa vontade própria inerente a cada aluno, a cada estudante. E o estudante de graduação, que já passou dos 30 anos, ele sabe onde ele quer chegar. Ele sabe que ele não precisa somente do diploma, mas ele precisa também do conhecimento para que ele possa iniciar a sua vida profissional no mercado de trabalho. E, afinal de contas, quem faz uma licenciatura precisa transmitir os conteúdos da melhor forma, ou seja, precisa sempre estudar, sempre ler e sempre se atualizar. Então, depois da graduação, vem a especialização, vem o mestrado e vem o doutorado. Bom, eu creio que estabeleci um diálogo acerca das dúvidas e, ao mesmo tempo, como se tornar um estudante de graduação com maior eficácia, maior motivação dentro da modalidade à distância. Quem deseja escrever nos comentários,
por favor, escreva e participe do canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.